Olá, quero falar com você um pouco sobre o poder da visualização. Essa semana eu estive assistindo um vídeo de um homem chamado Dr. Po Yong-cho. Esse homem, ele é líder da maior igreja do mundo. Somente em Seul, na Coreia, a sua igreja ela reúne 1 milhão de pessoas. E o Dr. Cho, ele ensina a respeito do poder da quarta dimensão. E quando você começa a pensar no poder que o ser humano tem de construir as coisas e também de ser autor da sua própria história, você começa a descobrir que poucas pessoas sabem de fato o poder que tem. Por que você acha que 5 famílias no Brasil detêm os recursos de 100 milhões de brasileiros? Ou seja, os recursos de 100 milhões de brasileiros que eles possuem é equivalente ao valor que está na mão dessas 5 famílias. Por que será que 5% das pessoas no planeta detêm 70% das riquezas da Terra? E existem muitos porquês. E a gente começa a pensar que existem segredos, e não somente eu vou falar aqui do âmbito financeiro, de conquistas, mas também quando nós falamos num princípio chamado princípio do padrão natural, nós estamos falando que o homem, ele foi colocado na Terra para ser naturalmente próspero. Você foi desenhado para ser naturalmente próspero em tudo. Olha a sua volta, a abundância de árvores. Olha a sua volta, quando estiver caindo uma chuva, a abundância das águas que vem dos céus. O universo todo ele foi desenhado para ser abundante. A questão e a pergunta principal é: por que será que o ser humano ele tem tanta escassez? Por que ele não experimenta de abundância sentimental, de abundância nos relacionamentos, de uma plenitude de vida? Por que ele não experimenta de uma plenitude financeira? O que trava realmente o ser humano? A resposta a essa pergunta é exatamente o motivo dele não estar sendo naturalmente saudável. Assim como Deus desenhou toda a natureza para ser natural e prosperar em tudo, também se o homem, se você pegar uma planta, por exemplo, uma planta que está germinando lá, um pé de mangueira, e você colocar uma pedra em cima daquele pé, daquela semente que começou a brotar do chão, logicamente vai existir um bloqueio natural ali, natural não, vai existir um bloqueio artificial naquele pé de manga, de tal forma que ele não consiga se desenvolver de forma correta. A verdade é que nós, como seres humanos, estamos carregando bloqueios em muitas áreas da nossa vida, e esses bloqueios nos impedem de avançar e de realizar grandes conquistas. Assim, eu estive pensando um pouco sobre o poder da visualização, que é uma das coisas que Deus capacitou ao homem. Se você ler o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Ou seja, você não está vendo no plano físico, mas ele já existe no plano espiritual. Então, eu queria falar com você sobre um passo a passo muito rápido das coisas que vem acontecendo comigo nesses dias. No ano de 2019, eu desenhei uma declaração de propósito. Olha, não vou ler ela para você, mas vou colocar aqui. Eu desenhei uma declaração de propósito. E essa declaração de propósito, ela tinha, e ela tem ainda, umas 5 coisas bem distintas, que era para que eu pudesse alcançar até o ano de 2022. 5 coisas bem distintas. Dessas 5 coisas, eu estou vendo 3 coisas que já aconteceram diante dos meus olhos. E olha que na época eu não tinha nem noção de como começar aquelas coisas.
E de todas essas coisas, uma delas era escrever um livro. Escrever um livro. E eu dizia, e está escrito ali na minha declaração de propósito, para o dia 3 de junho de 2022 terei em meu poder. Aí eu coloco uma quantia de valor, e aí eu coloco ali: como bom comerciante que sou, negociarei diversos produtos, aí eu detalho os produtos que eu gostaria de comercializar. Aí eu digo assim: após o meu sucesso parcial, eu terei um canal no YouTube ensinando a muitos sobre as leis do dinheiro, que também resultará na escrita de um livro. Essas duas coisas aconteceram no ano de 2020, quando eu comecei o canal no YouTube, comecei a falar sobre dinheiro, e o canal no YouTube resultou na venda desse livro, ou melhor, na escrita desse livro. O universo, ele conspira quando nós aprendemos a fazer algumas coisas na visualização, no poder da nossa fé. Você pode criar a sua própria realidade todos os dias. Talvez o fato de 5 famílias da Terra dominarem os valores referentes a 100 milhões de brasileiros, talvez seja porque eles despertaram para o poder que eles possuem. E talvez nós ainda não despertamos para o poder que nós temos. Então eu vou te dar um passo a passo, e eu queria contar uma história para você do que aconteceu ontem. Ontem eu havia visualizado no dia 1º de maio, eu estava na Arena Barueri, e eu autografei o meu livro para entregar para o Pablo Marçal. E eu fiz o autógrafo, fiz ali a dedicatória para o Pablo Marçal. Mas no meu espírito eu estava visualizando um auditório menor. Eu visualizei um auditório ali da Plataforma Internacional, ele no palco e eu indo em direção a ele, entregando o livro e falando algumas palavras. Quando eu estava lá na Arena Barueri, outras pessoas entregaram o livro. Eu vi na grade lá pessoas entregando o livro. Eu não senti de entregar o livro naquele dia. E eu visualizei essa cena. Eu ali em Barueri, no auditório da Plataforma Internacional, e eu entregando o livro. E olha, interessante, porque ontem, quando eu fui para Barueri, eu fiz algumas coisas. Eu fiz uns stories e disse: hoje eu vou entregar o livro para o Pablo Marçal, e eu vou pegar o microfone e vou falar algumas palavras. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava lá, peguei o microfone, levantei a minha mão, peguei o microfone, falei do livro, entreguei o livro para ele, e aconteceu um despertar ainda mais. Ele disse assim: o seu livro é muito bom, e eu vou colocar aqui um QR Code para que as pessoas comprem. As pessoas que estavam ali, os livros que eu havia levado, venderam todos naquele exato momento. E eu tinha uma reserva de alguns exemplares, e eu estava inclusive no carro, não trouxe para vender porque ele colocou o QR Code, e hoje eu fui ver, tinha várias vendas do meu livro ali na Amazon e também na Shopee. Então o que eu quero dizer com isso? Todas as coisas podem ser construídas por você. Todas as coisas podem ser mentalizadas por você. Agora, existe um passo a passo. Primeiro, qual que é o caminho, Vanil, para que eu possa fazer uma visualização? Primeira coisa que você precisa fazer, número 1, checar a frequência que você está. Então imagina que você agora deseja comprar a casa dos sonhos. Então você desejou comprar aquela casa dos sonhos, aquela casa linda, aquela casa espaçosa, aquela casa dentro de um condomínio. Mas aí você acorda e você fala assim: eu vou fazer a visualização dessa casa. Mas aí você checa a sua frequência e percebe que a sua frequência está baixa. Você não está acreditando naquilo. Você não está realmente empolgado com aquilo. Então, a forma como o universo reage está inclusive no contexto bíblico. Quando Jesus chegava para um cego, ele perguntava: você crê que você pode ser curado? E aí o cego respondia para Jesus: eu creio, Senhor, eu creio.
Quando o cego ele dizia eu creio, ele emitia uma frequência de fé. A fé, ela é uma frequência poderosa. E quando você está vivendo numa frequência de fé, você está emitindo isso para o universo e você está mostrando que realmente aquilo pode acontecer com você. E Jesus olhava para o cego ou para o paralítico e falava: seja feito conforme você creu. Seja feito conforme você está crendo, porque você precisa emitir a frequência da fé. Então a fé é uma frequência. Então imagine que você vai desenhar na sua visualização a casa dos seus sonhos. Mas aí você acorda de manhã, você olha para a casa que você mora, você fala: será? Então você não está crendo. Então você está olhando para a sua realidade. Então você está olhando para a sua circunstância. E quando você olha para a sua circunstância, você não consegue emitir a frequência correta para criar aquilo que você precisa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para construir coisas pela fé: primeiro, checa a sua frequência. Então, se você acordou e você fala assim: eu quero hoje desejar a casa dos sonhos. Então, ainda que você esteja morando dentro de um barraco, de um subúrbio, ainda que você esteja morando em uma realidade totalmente diferente, você vai começar a fechar os seus olhos e enxergar a casa dos seus sonhos. Então, primeira coisa, checar a frequência. Segunda coisa, criar uma imagem. Você precisa criar a imagem correta. Então você fechou os seus olhos, agora você está enxergando você na frente da sua casa, como que ela é? Aí você olha os detalhes do portão. O portão é automático, o portão é deslizante, não sei, você olha, é um sobrado, você olha, possui muitos vidros, você olha a metragem do terreno, é uma metragem grande. E agora veja você entrando dentro dessa casa. Como é a sala, como é a cozinha, como são os banheiros, como são os móveis, como são. Então, por que será que Deus nos deu o poder de imaginação para que nós pudéssemos criar tudo pela fé? A questão, quando nós estamos checando a nossa frequência, nós encontramos mais medo do que fé. A questão, quando nós vamos criar a imagem da fé, nós não estamos conseguindo, porque nós olhamos que o nosso medo está criando uma imagem de pavor. Então imagine que você está cheio de dívidas e você quer criar abundância financeira. Então você está querendo criar abundância financeira. Aí você checa a sua frequência e fala: eu vou criar abundância financeira. E aí você olha e fecha os seus olhos e começa a pensar no boleto que está vencido, no cartão de crédito que está estourado, nas contas que você tem a pagar, nos recursos que não está chegando. Então você está criando o quê? Uma imagem de medo. Então, quatro passos importantes na visualização. Primeiro, checar a sua frequência. Segundo, criar a imagem da fé. Quando você cria a imagem da fé, imagine agora você dirigindo uma Ferrari. Então você sentou no banco da Ferrari e você olha agora para o volante. E você olha para as suas mãos ali no volante. E você olha para aquele cavalinho da Ferrari ali no volante. E você começa a imaginar você dirigindo aquele carro. E você começa a pisar. Escuta o ronco do motor. Parece loucura, mas Deus te fez assim. E aí você começa a acelerar. E você começa a acelerar. Quando você está visualizando isso, olha só, estou soltando um sorriso aqui. E a pergunta é: por que eu estou sorrindo? Porque quando eu fechei os meus olhos, eu realmente vi o cavalinho da Ferrari no volante. Eu vi as minhas mãos no volante. Eu vi os meus pés no acelerador. Eu me lembrei da Ferrari vermelha que eu vi recentemente. Eu me lembrei do motor da Ferrari. E aí a minha mente emite essa frequência.
Segunda coisa, você alinha as suas palavras. Não adianta nada você checar a sua frequência, criar uma imagem e você não alinhar as suas palavras. Então agora você está criando abundância financeira. Você está criando abundância financeira. Então você visualizou ali talvez um dinheiro inesperado chegando para você. Talvez você visualizou você dirigindo esse carro. Talvez você visualizou você morando nessa casa dos sonhos. Você visualizou tudo isso. Mas aí quando você vai conversar com a sua esposa ou com seus filhos, você está reclamando, você está falando que não tem dinheiro, você está falando que as dívidas estão todas vencidas, você está falando tudo. Então a sua imagem que você criou, ela foi destruída pelo poder da sua palavra. Então alinhe as suas palavras com aquilo que você visualizou. E o quarto é um dos mais importantes. E eu vou falar para você por que o quarto é um dos mais importantes. Ontem nós estivemos ali em Barueri, no evento do Pablo Marçal. E eu tinha visualizado isso, entregando o meu livro autografado para o Pablo. E aí agora eu precisava me mover. Então eu falei para minha esposa: amor, hoje nós vamos sair daqui por volta das 3h30, 4 horas nós vamos sair. Daqui em Alphaville é 100 quilômetros. E aí ela não sabia o horário que o evento ia começar. E ela falou assim: tá bom, tudo bem. Aí eu estava com ela na mesa e ela falou assim, amor, tá certinho a data? É hoje mesmo? Eu disse, tá certinho a data. Aí ela entrou lá nos stories para ver ali o folder, né, anunciando o evento. E ela falou: Vanil, é 21 horas que vai começar e você vai sair daqui 4 horas da tarde? Eu falei para ela: exatamente, nós vamos sair daqui 4 horas da tarde, porque agora vem o quarto passo do poder da visualização, que é a ação em direção daquilo que você espera. Então não adianta nada você ter uma boa frequência, checar a sua frequência. Não adianta você criar uma boa imagem mental na hora que você está visualizando. Não adianta você alinhar somente as suas palavras, mas agora você precisa de uma ação em direção àquilo que você espera. Então, na minha mente, eu estava querendo entregar o meu livro para o Pablo Marçal ali no evento de Alphaville. Então eu disse: eu quero chegar o mais cedo possível. Quando nós chegamos lá, era por volta, na verdade nós passamos em outros lugares, paramos para tomar um cafezinho e tal. Quando nós chegamos lá em Alphaville, era por volta das 6 horas da tarde. Aí eu falei com o menino para ver se ele conseguia nos colocar para dentro, e ele disse assim: somente após as 8 horas. Aí tentei alguns contatos, falei com o Rogério Carvalho: Rogério, olha, estou numa reunião aqui, não consigo, tal. E aí o moço ali da recepção, ele disse: somente depois das 8. Nós ficamos ali 1h30 aguardando. Sabe por quê? Porque eu queria estar no lugar certo na hora certa. Eu queria estar nas primeiras fileiras para que eu pudesse fazer aquilo que eu já havia visualizado. Então nós esperamos, e o resultado disso foi até uma gripe. Hoje eu amanheci meio resfriado mesmo, porque nós ficamos ali, estava um vento gelado, ficamos ali aguardando do lado de fora por quase 2 horas. Por quase 2 horas. Quando deu 8 horas, nós fomos os primeiros a entrar ali no salão da plataforma. Eu já fui na primeira cadeira. Então, se você quer aprender a visualizar as coisas, a ação que você vai fazer depois de visualizar, ela é muito importante. Então a ação em direção àquilo que você almeja precisa estar alinhado com tudo aquilo que você construiu mentalmente. Então nós chegamos ali. Então as pessoas sabem das coisas boas, mas não sabem, né, das dificuldades que muitas vezes você enfrenta. E aí nós ficamos ali naquele frio por quase 2 horas, cansado um pouquinho. Conversamos com algumas pessoas e a fila começou a aumentar, porque tinha mais de 100 pessoas ontem no evento. A fila começou a aumentar
e nós fomos os primeiros a serem revistados, né? Que agora tem questão de segurança também, os primeiros a credenciar e os primeiros a acessar o local. Então, o que eu quero dizer com isso? A visualização tem um caminho, tem que ser ousado. Você, olha a minha esposa dizendo aqui, tem que ter ousadia, né? Você tem que ter ousadia. Eu vi você entregando o livro, fiquei super feliz, legal. Valeu, Rodrigo, você é um dos caras que torce pela gente, né? Fé sem ação é uma fé morta. Olha só, é verdade, né? Isso está lá em Hebreus, né? Hebreus fala sobre isso, que a fé é o firme fundamento, né? E uns vão dizer, eu tenho a fé, e o outro vai dizer, não, eu tenho as obras. Então aí um diz, mostra-me a sua fé sem as suas obras, e eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então a fé sem ação, ela é morta, como disse o Rodrigo aí. É exatamente isso, e tem que ser ousado, tem que ter ousadia. E aí parece uma coisa pequena, mas nós vamos nos treinando esse poder para nós alcançarmos coisas maiores. Então eu quero desafiar você aqui para você saber o poder que você tem. Você tem um poder de criação incrível. Então você precisa acordar todas as manhãs e checar aquilo que você quer para a sua vida. Você precisa fazer, no meu livro 77 Códigos dos Milionários Loucos, eu desafio você a fazer uma declaração de propósito. Olha aqui, a minha é muito simples. Eu fiz em 2019 uma declaração de propósito, e nessa declaração de propósito ela tem tudo aquilo que eu gostaria de alcançar até o ano de 2022. A declaração de propósito, ela precisa ser concisa. Eu aprendi isso no livro Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. Se você quiser ler esse livro também, eu recomendo. Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Faça uma declaração de propósito, e todos os dias você mentaliza, você visualiza. Como eu disse a você, 3 coisas da minha declaração de propósito já se cumpriram. Quando eu disse, terei um canal no YouTube ensinando a muitos sobre as leis do dinheiro, que também resultará na escrita de um livro. Eu tenho a minha declaração de propósito, ela decorada mentalmente, e eu falo ela e eu repito ela todos os dias. Então eu queria fazer aqui uma visualização com você, uma mentalização com você. Esse vídeo nós vamos deixar salvo. Normalmente eu deixo no YouTube, e eu gostaria que você comentasse aí, deixasse um comentário também nesse vídeo sobre o que mais te chamou a atenção nesses 4 passos da visualização. O que mais te chamou a atenção? Foi checar a sua frequência? Foi criar uma imagem? Foi alinhar as suas palavras? Foi ação em direção a... O que mais te chamou a atenção nessa live aqui que eu estou fazendo? E eu queria fazer essa mentalização com você, para que nós pudéssemos entrar no Kairos e ensinar para você. No meu canal no YouTube eu falo sobre a Conexão Uno. A Conexão Uno é uma mentalização guiada, onde você pode todas as manhãs acessar aquela mentalização guiada, e você pode fazer essa mentalização por você mesmo. Então feche os seus olhos aonde você está e comece a se posicionar para você visualizar. Então eu vou fazer essa mentalização dirigida com você, para que você possa construir agora as suas conquistas. Vamos dizer que este seja o sonho de todos nós. É o sonho de morar numa casa. Certa vez alguém perguntou para um bilionário: o que faz com que você more em uma casa de 6 milhões? E ele respondeu: as pessoas mais importantes da minha vida estão aqui dentro. Então, talvez o sonho, eu vou fazer aqui uma mentalização guiada para você ter a sua casa própria, vamos assim dizer. Primeira coisa, cheque a sua frequência. Respira. Segunda coisa, posição de empoderamento. Cabeça levantada, os seus pulmões cheios de ar, o seu peito para frente, posição de vencedor. E agora, com seus olhos fechados, você checa a sua frequência. Se existe fé
ou se existe medo. E você começa a dizer: Senhor, eu estou na tua presença. Tudo acontece diante dele. Não adianta, não tem a ver com religião. Tem a ver com fé, tem a ver com crer naquele Senhor que é poderoso. Tem a ver com uma origem que nós viemos. Os céus é a sua origem. Você nasceu em Deus, você nasceu dentro de Deus. Não tem a ver com religião. Então, primeira coisa, você tem que estar conectado com a fonte. Ele é a fonte. Então você respira. Checa a sua frequência. O que tem aí? Você acredita que você pode morar na casa dos seus sonhos? Checa a sua frequência. Então veja você agora. Você agora está em um lugar. E esse lugar é uma rua. E você está caminhando por essa rua. E na sua frente, estacionado naquela rua, existe um carro muito bom. É o carro dos seus sonhos. Mas, Vanil, não era casa? Espera aí. Você vai encontrar a sua casa. E esse carro é o carro dos seus sonhos. Que carro que é? Você tirou a chave do bolso, apertou o alarme e você viu o carro. E você abriu a porta. Olha o sorriso seu. Olha como você está feliz. Olha só como na sua mente existe um poder. Porque você está feliz, porque Deus é dono de tudo. E essas coisas Ele criou Ele permitiu que nós desfrutássemos de todas elas. E você entra nesse carro. Você senta no banco e você percebe a direção. E quando você olha do seu lado, tem alguém com você. É a pessoa que você compartilha a sua vida. Eu não sei se é a sua esposa, eu não sei se é a sua namorada, a sua noiva, seu noivo. Eu não sei quem é, mas do seu lado tem alguém. E essa pessoa olha para você e abre um sorriso. Ela está feliz. Ela está feliz. E ela está olhando o seu carro e está feliz, agradecendo a Deus e dizendo: Deus é bom. Veja ela falando para você. Ouça as palavras. Ela dizendo: Deus é bom. E aí você começa a dirigir. E aí você olha para essa pessoa e fala assim: hoje nós vamos em busca da nossa casa. E você está agora caminhando por uma rua, você está trafegando por essa rua da sua cidade. Talvez é a cidade que você mora, ou talvez é a cidade que você gostaria de morar. Veja como são as ruas. O bairro é nobre. E você está passando por diversos lugares, mas você entra num bairro muito nobre. E agora você chega num condomínio. Como que é a porta do condomínio? Como que é? E você aciona e diz assim: olha, eu tenho uma reunião aqui com o corretor, a portaria, e o porteiro diz assim: tem alguém já te esperando ali. Tem alguém já te esperando. E aí você entra. Você entra e o corretor está logo depois da portaria te aguardando. Ele abre a porta do seu carro atrás e entra com você. Ou então o corretor está dentro de um outro carro e ele te guia. E quando você chega na frente daquela casa, a sua namorada, a pessoa que está do seu lado, seu companheiro, está feliz, está dizendo: uau, olha o sorriso dela. E abre um sorriso também. Como que é essa casa? Como que é essa casa? É um condomínio fechado, não precisa nem de muros, não tem nem portão. É uma casa maravilhosa. E você olha que essa casa já tem até um carro na garagem. É o carro também, mais um carro que você tem. E essa é a sua vida. E você estaciona, sobe a rampa, entra na garagem. Veja você. Aí você desce, abre a porta para a pessoa que está com você. E o corretor começa a entrar. Você entra na sala. E você entra. Olha como que é a sala. Está toda mobiliada a casa já. Olha como que é o sofá. Senta no sofá. Sinta o sofá agora. Sinta como que é o sofá. Olha só que poderoso que é isso. Sinta o sofá. Você está sentado. Você está feliz. Passa a mão assim no veludo do sofá. E
você está olhando os detalhes. A sala é muito grande e você fala assim: essa sala cabe uma multidão de pessoas. E aí você começa a andar pela casa. Você anda pelo quarto, entra. Agora você vai na cozinha. Você olha a cozinha como que ela é? Os armários, como que eles são? Como que eles são? É tudo de madeira, é tudo de inox. A cozinha, geladeira de inox, o forno. Veja os detalhes e abra um sorriso e agradeça. E agora você fala assim para o corretor: bom, a casa é muito grande, eu não sei se eu vou conseguir andar em tudo. Mas ele diz assim: a tarde é grande e nós vamos olhar toda a casa. E aí você fala para sua esposa: amor, pode ir, olha a casa. E ela sai para ver a casa, sobe escadas, liga luzes, e você está ali com o corretor. Veja você sentado agora, e você está agora entregando um cheque e dizendo para ele: a casa é minha, está pagando. Olha o valor do cheque. Quanto que é a sua casa? Olha o valor do cheque. Olha o valor desse cheque. Uau, que casa maravilhosa. E agora você está apertando a mão do corretor, está dando um abraço nele, e você está dizendo, ele está dizendo para você: a documentação já está toda pronta e você hoje à tarde, junto com a sua esposa ou com a pessoa que está com você, vai assinar tudo. E você está feliz. Agora, abra os seus olhos e começa a agradecer. Começa a dizer: uau, gratidão por essa casa. Então, o que eu fiz aqui com você foi uma visualização de algo grande. Você visualizando a sua casa, você visualizando a sua nova vida. Aí você não quer mais nem sair dessa vida. E você abre os seus olhos e você só agradece. E você diz: gratidão, Senhor. Gratidão, porque todas essas coisas já me pertencem. Eu quero que você deixe um comentário nessa live aí, se você aprendeu alguma coisa sobre o poder da visualização. E eu espero você nas suas conquistas. Eu espero você enxergando junto comigo os nossos sonhos. Tudo o que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Napoleão Hill. Assim, eu queria terminar com, não sei se eu vou lembrar de toda ela, mas essa declaração é uma declaração poderosa, que é chamada a Lei do Triunfo, tá? Essa declaração você vai fazer comigo agora, que é o que Napoleão Hill escreve no seu livro A Lei do Triunfo, que é essa declaração poderosa, conhecida como a lei do sucesso, né? Acho que é a lei do sucesso, filosofia do sucesso. Tava me fugindo do nome aqui. Filosofia do sucesso. Eu vou terminar essa live com essa filosofia do sucesso. Tomara que eu lembre dela. Faz algum tempo que eu não declaro ela. Então ela é assim: se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar, quero com toda força, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente, e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes e nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu consigo! Deus abençoe você, um beijo no coração, compartilhe essa live com outras pessoas. Obrigado, Rodrigo, Saúde Quântica, que esteve conosco. Eu e a esposa e filho estamos em uma transição de casa e adquirindo o nosso carro dos sonhos. Uau, você adivinhou? Alimentou mais e mais com essa mentalização. Beijão, Rodrigo, tamo junto, até depois do fim.